Quem diria, não é, pessoal? A Argentina, depois da alegria de ver o Messi comemorar e segurar a taça do mundo, agora derrota o peronismo, não é? Peronismo que vem aí de séculos, né? Evita Peron é muito parecida com a história da esposa do Lula. Quem quiser pesquisar, por favor, né? Esse não é o assunto aqui, mas tá aí a sugestão. Então, pessoal, peronismo que durou muito tempo, né? E agora temos um governo, até que se saiba, de direita, né? Esse cara que sempre imitou Bolsonaro, né? Quando ele ainda era presidente. E agora surge uma pergunta e eu quero que vocês aí do outro lado, por favor, respondam, né? Como ele imitou o Bolsonaro todo o tempo, né? Colocou o nome de Bolsonaro nele mesmo lá na Argentina, agora que ele ganhou a eleição, você acha que ele deve continuar imitando o Bolsonaro? A pergunta é essa, pessoal, a pergunta que não quer calar. Lembrando que na época de Bolsonaro nós tínhamos o PT, e temos, né? Só que os petistas estavam todos na cadeia, todos. E aqueles que ainda estavam soltos, como José Dirceu e etc., se estava lutando para colocá-los na cadeia, até que Bolsonaro tomou posse, se não me foge da memória, no dia 1º de janeiro. No outro dia já não se falava muito em prender petistas. Em seguida, Bolsonaro chamou o Moro para um ministério temporário no governo dele, porque ele já sabia que ele ia chutar o Moro para fora do governo dele. E a Lava Jato caiu, né, em desgraça. E aí as portas da cadeia, ao invés de serem mais fechadas no governo de, entre aspas, muitas aspas nisso, de direita, as portas da cadeia foram abertas. E aí, meus queridos, o resto da história você está sentindo no lombo aqui, né? Nós vamos ter aí um governo de esquerda pelos próximos 50 anos. Se não aparecer um líder, uma oposição, né, parecida com esse cara aqui, ou melhor, com o governo do país El Salvador, que sozinho conseguiu derrotar o STF de lá, o equivalente, né? A imprensa e um país que era um dos mais perigosos do mundo. Sozinho ele venceu tudo isso, com sucesso. E outra coisa, o presidente de El Salvador foi reeleito com quase 100% dos votos. Porque mereceu, não é, pessoal? Ele não ficou de 4 o ano todo chorando nos braços de pastores. Ele foi para a luta, né? A religião dele era a bandeira do país dele, El Salvador. E o que esperamos desse novo líder da Argentina? Ele deve imitar Bolsonaro. O peronismo ainda está vivo na Argentina e pode ressuscitar das cinzas como o PT ressuscitou, saiu da cadeia, ou pode morrer para sempre. Só depende deste cidadão que vocês estão vendo aí feliz da vida no momento, não é? Se ele seguir os conselhos que foi dado ao ex-presidente, que nunca mais voltará à presidência, pelo que a gente está vendo, não é? Porque aos poucos o povo estão acordando e sabendo que nós entramos em 2019 livres, na rua, lutando com toda a liberdade, e saímos em 2022, em janeiro de 2022, dia 1º, sem liberdade nenhuma, depois de 4 anos de um governo da direita. E aí colocam culpa em todo mundo. Um cara que arrastava milhões de pessoas nas ruas, com motociata, todas essas coisinhas para se divertir, ele se diverte muito. Inclusive, ultimamente estão falando que ele estava divertindo-se com as baleias. Muita criancice, mas coisas de concreto nós não conseguimos ver essa oposição do Brasil fazer. O que se vê é filho de Bolsonaro votando com o PT, é o PL se entregando para o PT, suspendendo a saia e mostrando as calcinhas. É isso que se vê, não é?
Então, aqui para nós, na minha opinião, você acha que esse cara deve seguir o exemplo de Bolsonaro para governar a Argentina? Ele deve seguir os passos de Bolsonaro para governar a Argentina? Essa é uma pergunta, né? Entendeu? Outra coisa importante é que ele deve observar os conselhos do professor Olavo de Carvalho. Com certeza, se assim ele fizer, ele vai destruir, como disse o professor Olavo de Carvalho a Bolsonaro em um encontro logo em 2019, quando o Bolsonaro pensava em chamar Paulo Guedes, em transformar a economia, o professor virou para ele e falou: para quê? Esquece a economia. A tua função é arrancar o PT pela raiz, é cortar esse mal pela raiz. Porque se você não cortar o PT pela raiz, ele vai voltar como uma fênix. O professor Olavo falou, e eu vou colocar aqui para vocês verem esse vídeo, ele falando isso. Ele vai voltar, o PT vai voltar como uma fênix. E aí, adeus Brasil. E o último presidente militar, que também foi um calça frouxa, ele falou, se o PT tomar o país, só vai sair com a revolução. Mas revolução da parte de quem? Quem vai fazer essa revolução? Pele amarela. Não tem. O brasileiro não é. O brasileiro faz revolução de outra coisa, mas não revolução aos moldes de uma revolução francesa, inglesa, americana. Isso não existe aqui. Então o PT tem carta branca para governar o Brasil quanto tempo ele quiser. Então, se ele seguir o exemplo do que disse o professor Olavo de Carvalho e arrancar as raízes do peronismo da Casa Amarela lá em Buenos Aires, ele vai virar um leão e vai ser o chefe da América Latina. Porque lá dos Estados Unidos também não tem muita coisa não. O Trump também é meio fanfarrão, né? É meio fanfarrão. Promete, mas não faz nada. Perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição para um outro comunista. Esse aqui e o presidente do país El Salvador ainda é a esperança de toda a América, porque o Canadá também é governado por comunista, entendeu? Mas aí vai depender de qual agenda ele vai adotar para ele. A agenda de arrancar pela raiz o comunismo no país dele ou de ficar, né, de quatro aí chorando para os religiosos e comparsas, que vão ser muitos que vão aparecer, né? Para sugar o restinho que a Argentina tem. Se ele não for um cara de coragem, que use, como dizia lá no Nordeste, cinto nas calças. Porque vocês já sabem que a esquerda, ela é silenciosa, ela é uma coisa que nós não somos da direita, corajosos, são corajosos. No Brasil, 6 pessoas conseguem dominar 250 milhões. Você entendeu? Olha o tamanho das motocicletas do Bolsonaro. E toda essa gente está de joelho para o sistema que tem 6 pessoas lá. Agora imagina se o PT, se o Lula tivesse a quantidade de pessoas que tem o Bolsonaro apoiando ele, dando dinheiro para ele, elogiando ele, rezando para ele, pedindo milagre em nome de Bolsonaro. O Lula transformaria toda a América Latina em um foro de São Paulo. Faria o que quisesse. Sozinho ele já está fazendo tudo, fazendo o PL, fazendo o filho de Bolsonaro se ajoelhar diante dele. Você imagina o Lula com esse poder? Entendeu? O Bolsonaro é semelhante a mula, que tem uma força terrível, mas não sabe como usar, não é? Ou tem medo de usar, ou tem aí né, o rabo preso lá com o seu Alexandre de Moraes. Fica com o Alexandre de Moraes, o STF no futuro dizer o que acontece com o Bolsonaro desde 2019, que puxou o freio e nem embaixada de Tel Aviv do Brasil, que ele prometeu tanto para Israel, ganhou eleição falando de Israel, ele não transferiu para Jerusalém. Nada, não fez nada. A bandeira que ele disse que não seria vermelha, nossa bandeira é vermelha roxa hoje. E aí, pessoal?